Graças a Deus, tudo pela graça. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade neste projeto lindo, projeto de Deus, em ler a Bíblia em 100 dias. Estamos no quadragésimo dia de 100. Amém? 40º dia da nossa leitura de 100 dias. Mas só é possível e só foi possível e continuará sendo possível pela graça de Deus e com oração. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por este momento, por esta oportunidade em ter o privilégio em iniciar essa leitura, em ler a Tua palavra, Senhor. Palavra de Deus, palavra do alto. Obrigado, Senhor. Nos capacita, nos dá uma boa exegese, meu Pai. Abra nosso entendimento para entender a Tua palavra. Pois, segundo o teólogo Antônio Gilberto, saudoso, ele diz: o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nos ajuda, nos capacita, em nome de Jesus. Vamos iniciar a nossa leitura. Primeiro livro das Crônicas, do 25 ao 29. Deus quiser, a gente termina e entra no livro do segundo livro das Crônicas, depois lemos Atos. Vamos lá. Funções dos cantores e seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, e cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri, e Jesaías e Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai, Jedutum, para tanger harpas. Glória a Deus. Para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. E dos filhos de Remã, Buquias, e Matanias, e Uzuel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, Eliata, e Gidalte, e Romante Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Otir, e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta de Deus, dera a Emã. 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor. Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf e Jedutum e Emã, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor. Todos eles, mestres 288. Aqui a gente está falando das funções dos cantores e seus turnos. Primeiro livro das Crônicas 25. Então, Davi organiza ali as funções dos cantores. E deitaram as sortes acerca da guarda, igualmente assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele em seus irmãos e seus filhos, ao todo 12, a terceira a Zacur e seus filhos e seus irmãos 12, a quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos 12, a quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12, a sexta Buquias, seus filhos e seus irmãos 12,
A sétima, e a Jezarela, e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, e a Jesaías, e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, e a seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azael e seus irmãos, 12. A duodécima, a Zabias e seus irmãos, 12. A 13ª, a Zubael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, e a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, e Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir e a seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romanti, Ezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Amém? Glória a Deus. Então, no 24, Davi divide os sacerdotes e os 24 turnos, funções dos cantores e seus turnos, para louvarem ao Senhor. De manhã e à tarde. Funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Foram os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito; Jediael, o segundo; Zebadias, o terceiro; Jatiniel, o quarto; Elam, o quinto; Jonã, o sexto; Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito; Josabade, o segundo; Joá, o terceiro; Sacar, o quarto; Natanael, o quinto; Amiel, o sexto; Isacar, o sétimo; Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Porque Deus o tinha abençoado. Também seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías: Otni e Rafael e Obed e Euzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Samaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, de força para o ministério. Por todos 62 homens valentes, de força para o ministério. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Rosa, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos. Simri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo; Tebalias, o terceiro; Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Desses se fizeram as turnas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente, a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho, Zacarias, conselheiro prudente. E saiu-lhe a sorte do norte, e a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias, a Supim e Oza, e do ocidente, com a porta Selequete, junto ao caminho da subida,
uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4, junto ao caminho, 2 junto ao Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos Coraitas e dentre os filhos de Merari, os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais Jeiel, dos filhos de Jeireli, Zetã e Joel, seu irmão. Esses tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. Seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, Zicre, seu filho, Zelomite, seu filho. Este Zelomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi, o chefe dos pais, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinha cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Geria, o chefe dos Hebronitas de suas gerações, entre os pais. No ano 40 do rei de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade, e os seus irmãos homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi o constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, para todo o negócio de Deus e para todo o negócio do rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todo o mês do ano. Cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. Nossa, cada turma havia 24.000? E era este o filho de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000.
Por isso que eles lançavam sorte, né, para ver quem que ia trabalhar no templo, na tenda aqui no caso, né, que ainda não havia o templo, mas a adoração era contínua. Por isso que Zacarias, os irmãos lembram lá, pai de João Batista, esposo de Isabel, por sorte, né, caiu nele e ele entrou no templo quando Deus aparece, o anjo aparece para ele falando que a sua oração foi ouvida. Então era lançado sorte, né? A pessoa entrava por sorte, ela era escolhida por sorte, eles lançavam sorte, que era muita gente. Cada turma que a gente pode ver era 24 mil. Ó, sobre a turma do segundo mês, então cada mês tinha uma turma, era o ano inteiro, e cada turma tinha 24 mil. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial e chefe. Também em sua turma havia 24 mil. E era este Benaia, um varão entre os 30. E sobre os 30 e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto, para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe. E depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24 mil. O quinto, para o quinto mês, o maioral, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24 mil. O sexto, para o sexto mês, Irã, filho de Iques, o Tecoita. Também em sua turma havia 24 mil. O sétimo, para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24 mil. O oitavo, para o oitavo mês, Sebecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24 mil. O nono, para o nono mês, Abiezer, Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24 mil. O décimo, para o décimo mês, Maraí, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24 mil. O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24 mil. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita e Otiniel. Também em sua turma havia 24 mil. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe de Eliezer, filho de Zique; sobre os Simeonitas, Cefatitas, filho de Maca; sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Isacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Azriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias; sobre a meio tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zerua, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Azimavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades
e das aldeias e das torres Jonatas, filho de Uzias, e sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, e Enzi, filho de Quilube, e sobre as vinhas Simei, o Ramatita, porém sobre os que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabide, o Simifita, e sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Ana, o Gedirita, porém Joás sobre os tesouros do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Citrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, cada nome aqui não é difícil, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita, todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era o conselho do homem sábio. Jonatas, tio de Davi, era do conselheiro, homem sábio, e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era conselheiro do rei. E Uzai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joída, filho de Benaia, Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Vem comigo na palavra. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus, povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino, e sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. Guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra,
e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Que lindo, né? Esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, o projeto ali, com as suas casarias e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras, e dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para o tesouro da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas do sacerdote e dos levitas, de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso de ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. E também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar do incenso, ouro, e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tenha bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas do sacerdote e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários, com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Primeiro livro das Crônicas 29, capítulo 29, as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. E ainda de minha própria vontade, isso aqui é lindo, ó. E ainda de minha própria vontade,
para a casa do meu Deus o ouro e prata particular que tenho demais. Eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. $3.000 de ouro do ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro, e os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram, voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo. Quanto há nos céus, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de ti. Diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tomamos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas, e agora vi com alegria o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminhai o coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E a outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocausto ao Senhor, 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros com as suas libações,
e sacrifício em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia o príncipe, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos. E em Hebron reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 33, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino, e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquela terra. Amém? Então terminamos aqui o livro das crônicas. Terminamos o primeiro livro das crônicas. Agora nós vamos entrar no segundo livro das crônicas. Capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios. Vem comigo na palavra. Capítulo 1. Salomão oferece sacrifícios. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, e aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todo príncipe e todo Israel, chefe dos pais. Glória a Deus. E foram Salomão... Deixa eu ver aqui onde está o capítulo. Nós vamos ler até o capítulo 3. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todo príncipe, em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele, ao ato que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitaram, ou buscavam. E Salomão oferecia ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão pede a Deus sabedoria. Aquele que não tem, né? A Bíblia fala, Tiago, né? O irmão de Jesus. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Também ele ofereceu 1000 sacrifícios, ele provocou o Senhor. Provoque seu milagre. Amém? Glória a Deus. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirma a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem,
nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. As forças e as riquezas de Salomão. E assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão juntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão, e traziam do Egito, e quanto ao fino de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito, cada carro, por 600 ciclos de prata, e cada cavalo, por 150, e assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus, e para os reis da terra. Salomão pede a Irão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo: Como procedestes com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumes, árvores do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Eu creio. Eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos e vinho, 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre rei. Disse mais Irão, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, e que edifique a casa ao Senhor para seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, e em pedras, e em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em pano azul, em linho fino, em carmesim, e é hábil para toda obra de buril, e para todas as engenhosas invenções.
qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo e a cevada, e o azeite e o vinho, do que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanta houveres, mister, e traremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600, e fez deles 70.000 carreteiros, e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores, para fazerem trabalhar o povo. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor, em Jerusalém, no monte Moriá. Olha só. Onde Abraão foi... o templo de Salomão foi construído lá no monte Moriá, onde Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. E depois Deus proveu o cordeiro, porque Deus não aceita sacrifício humano. Mas foi no monte Moriá, está aqui, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que tinha preparado na ilha de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos de Salomão, posto para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados, e o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, e que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então o cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeiras. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves, e os umbrais, e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades. Cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e cobriu-os de ouro os cenáculos, os 2 querubins. Também fez na casa da santidade 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins e seus comprimentos, era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. E também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. E era também a outra asa de 5 côvados, estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins, e fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, que significa em hebraico ele estabelecerá, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Amém? Glória a Deus. Agora terminamos o livro
o segundo livro das Crônicas, terminamos o segundo livro das Crônicas do capítulo 3. Amém? Nós lemos 1, 2 e 3. Agora nós vamos para Atos 15 e 16. Amém? Vem comigo na palavra. Glória a Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua do capítulo 4. Amém? Glória a Deus. de 100 amanhã. Glória a Deus. Vamos para Atos. Vamos dar um salto para a dispensação. Agora nós vamos sair da dispensação da lei e vamos dar um salto para a dispensação da graça. Glória a Deus. Que foi até a cruz do Calvário quando ele falou: está consumado, está pago. Atos 15 e 16. Fim 39 de 100. Vamos lá. Atos 15. É o primeiro concílio. A questão acerca do rito mosaico. A Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então foi o primeiro concílio ali em Jerusalém. Da igreja. Primeiro concílio da igreja. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles, e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles, entre os gentios. Glória a Deus, a minha digníssima esposa entrou nesta live. Deus continue lhe abençoando. Amém? Depois disse: voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi,
que está caído. Levantá-lo-ei das duas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Cada sábado é lido na sinagoga. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos dentre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, e aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria, Cilícia e Saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Homens que expuseram a vida, meu. Que lindo isso. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A separação entre Paulo e Barnabé. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não o acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. E passou pela Síria, a Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego.
do qual davam bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciões em Jerusalém. Então, Timóteo passou a ser ali amigo de Paulo, companheiro de Paulo, ministerialmente também falando, a partir da segunda viagem missionária. Paulo quis que este fosse com ele. Aqui, né? Paulo quis que este fosse com ele. Lindo isso, né? Porque Timóteo tinha uma chamada, né? Quero abrir um parênteses. Você tem uma chamada. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, capítulo 16 de Atos, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Aqui, o título diz assim, né? A visão em Troade, a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que provavelmente é a Europa já. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, em Filipos. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que se estivesse atenta a que Paulo dizia. Esse ele está enfiado. A Lídia foi a primeira discípula ali da igreja de Filipos, nós podemos colocar assim. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou
unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro. Todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-o à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vós soltasse, agora pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: assoltaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem nós para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então vindo-lhes dirigiram súplicas, e tirando para fora lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Terminamos a nossa leitura para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por esta leitura, meu Pai, que nós concluímos para a honra e glória do seu nome, meu Pai. 40 de 100, meu Pai. Obrigado, Senhor. Concluímos esta leitura, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. A Bíblia fala que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Em nome de Jesus, meu Pai, a minha oração é essa, que o Senhor me faça lembrar de tudo que eu tenho lido, meu Pai, no momento certo e na hora certa, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus e servir melhor o reino de Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe.